Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Page Geek. No vídeo de hoje falaremos de ediçãozinha singela, porém muito densa, seja pelos seus simbolismos ou pela violência desenfreada mesmo, tá bom? A obra em questão é O Homem Primordial. E aí, turminha, espero que vocês sejam bem, tá? Estamos começando mais um vídeo aí, beleza? Não vamos perder tempo, tá? Vou mostrar encadernado pra vocês, tá bom? Essa ediçãozinha, tá? Da TAI Editora, beleza? Eu acho que eu mostrei em algum vídeo de aquisição. E aí depois vocês procuram, eu vou deixar aqui nos cards, tá bom? Assistam lá. Essa é a capa, tá? Lombadinha. Contra capa, beleza? A edição conta com orelhas, tá? Umas orelhas bem legais, assim, quase metade da capa, né? De tamanho. O único porém é que é Pollen Bold o papel de livro, né? Eu esperava que fosse um offset quando eu comprei, por conta do tamanhão e tal. É um papel ruim? Não, a gramatura é boa. Eu só não estou muito acostumado a esse tipo de encadernado, né, esse tipo de obra, estar com um papel assim. Não é demérito, mas me causou uma estranheza. Eu creio que talvez, só talvez, fosse para colaborar com o clima da história, porque talvez um papel muito claro não nos ajudaria igualmente a nos ambientar, a nos situar no clima desta obra. E eu não digo isso para tomar tiro no lugar da editora, tá? Eu vi algumas pessoas reclamando também que o papel Pollen Bold não tem nada a ver. Só que talvez assim o papel mais claro, algum quesito da arte possa se perder, né? Mas talvez só para baratear os custos mesmo, puseram, eu realmente não sei. E eu já ia me esquecendo, né? Roteiro do Mauro Mantella e a arte do Germán Erramospi. Antes de começar a resenha, um aviso. Eu fiz catecismo igual a todo mundo, uma coisa a mais ou menos eu posso ter aprendido de pesquisar, né? Um podcast, uma conversa, filosofia de boteco e tal. Então, se os pastores e coroinhas de plantão for ouvir isso aqui e eu tirar alguma coisa de cabeça errado ou der uma interpretação errônea de alguma coisa, releva, tá? Se você der piti aqui nos comentários, o máximo que você vai fazer é me dar engajamento. Então, dá uma maneirada e preocupa com o quadrinho. E se o quadrinho ainda não te desagradar, né? Não te agradar, aliás, pode ir no Instagram do autor e vai lá bater cabeça com o cara, beleza? A história se inicia com uma espécie de retrospectiva, né? Do nascimento, infância, adolescência, até o tempo presente da vida do nosso protagonista. Um rapazinho chamado Max Redland. Tudo nessa história tem significado, alguma coisa traduzida de outra parada, um outro conceito do hebraico foi convertido no inglês, salvo engano o Redland mesmo já tem um significado, tá? Então assim, tem, inclusive já fica de antemão aí, que no fim da edição tem um puta de um glossário explicando várias coisas, extras, galeria e o escambau, tá? Essa resenha, eu não sei nem se eu tô com gabarito suficiente para poder falar, tá? Então eu vou preocupar até um pouco mais com a história pra gente poder avançar, porque se eu for ficar só na teoria, falando o que é o que, vai ser, sei lá, um podcast de 60 horas, tá bom? O Max Redland, ele tá numa sessão de, se não me engano, terapia, né? A gente tá vendo ali e tal, e vamos vendo ali através dessa retrospectiva até chegar naquele momento, que ele é um rapazinho com a vida muito atípica, coitado. Ele padece de uma espécie, vamos falar assim, né, na falta de um termo melhor, uma espécie de síndrome de Down, mas de um grau bem leve, que é algo assim que, vamos falar, não afetou ele 100%, não deixou ele, entre aspas assim, um inválido. Ele consegue trabalhar, ele consegue viver, ele tem consciência. Então, assim, pro menor dos males, né, numa falta de uma expressão aí mais leve, vamos falar assim, né, foi uma parada que afetou mais a face, uma outra reação, mas ele ainda consegue ser bastante apto a fazer as coisas do dia a dia. Tanto que, neste caso, e infelizmente, ele tem empregos, né, subempregos, o pessoal desfaz muito dele, seja por conta da aparência, por conta do jeito dele. Ele foi uma pessoa que foi muito acostumado a viver, digamos assim, de cabeça baixa. Ele se vê como uma pessoa menor, né? E tem umas paradas pesadas assim durante o retrospecto ali, que você fica, caralho, bicho, o cara tem uma vida de cão desde pequeno. E vamos vendo um pouco mais dessa rotina dele, né? Um pouquinho do trabalho, a vida dele. Ele mora num apartamentinho simples com a menina, digamos assim, né? Que deve ter sido a única pessoa que conseguiu ver além da aparência do cara, né? Foi talvez no caráter, no carinho, na gentileza e tal, né? Eu não duvido nada, não lembro se na história fala, mas ele deve nutrir, né? O Max deve ter nutrido por ela algum tipo de paixão, algum tipo de carinho além
da amizade pura e plena, né? Essa moça se chama Sofia, divide o apartamento com ele e tal. E ela parece ser muito gente boa, uma pessoa muito solícita, uma pessoa muito bacana. Tá conversando com ele ali sobre algumas outras coisas e tal. E durante as próprias cenas assim tem sempre sinais, né? Um sinal, um negócio na fumaça, um trinco na parede. Vocês têm que ler essa história, pessoal, prestando muita atenção no fundo, nos dizeres, né? É uma história aí que vocês viram nas partes, se não me engano são 120, 28, né? Assim, você tem que tá ligado, né? De anteninha ligada, porque tem uma referência no nome, tem uma referência no fundo, uma referência na composição da página, como o personagem se encontra, sabe? É, digamos, surpreendente que para tão poucas páginas, o roteirista, que é o Mauro Mantella, ele conseguiu montar tamanho, digamos assim, tamanho painel, né? Ele foi um engenheiro muito dedicado, narrativamente falando. Coitado, você vê que ele é um cara esforçado, que apesar dos pesares, ele tenta continuar vivendo. Talvez ali de cabeça baixa, quase morrendo assim, né? Pelejando pra levantar da cama e tal. Mas ele tá ali, tentando esmurrar, sabe? Tentando viver. E é uma vida triste, sabe? Você vê assim, você fica com dó do cara, mas não é aquele negócio de, eu sou um coitado. É tipo, mano, olha só um monte de cagada que se abateu sobre o cara. A condição que ele tem, né? O que ele sofreu na infância, o que ele sofreu na vida mais adolescente e adulta, sabe? Claro que é ficcional e tal, mas de certa forma é bem verossímil, sabe? Não digo não só pela questão da condição, mas o estilo de vida. Eu não sei se eu já contei isso em algum vídeo e tal, mas eu tenho uma certa vivência, um pouco de experiência de lidar com gente assim, né? Eu sempre procurei socializar com esse tipo de gente por conta de algumas opiniões que eu tenho e tal, né? E assim, na escola principalmente, eu topava com alguns alunos assim, nas minhas andanças pela vida. E você vê que realmente a pessoa que passa por esse tipo de coisa, que ela padece de tais males, né? Seja de saúde, né? De condições, seja psicológico, por conta da vivência dele. Você vê meio que no fundo da pessoa, assim, no fundo do olhar, sabe? Aquela desesperança, aquela chama apagada, sabe? Uma falta de viver, um desânimo e tal, né? Talvez uma depressão ou só, né? Uma falta de crença numa vida melhor, no estilo de vida, né? O que será do amanhã daquela pessoa? E aí a história avança mais um pouquinho, ele volta pra terapia, né? Ou vai numa médica, salvo engano, é os dois, assim, um desses dois, porque ele se trata, digamos assim, de saúde e mentalmente, né? Salvo engano, ele vai na médica por conta de uns exames, por conta, inclusive, do lance que ele sofre na infância. Eu não quero falar porque é meio pesado e é um ponto de virada forte na história. E também se eu falar o que é o negócio aqui no YouTube, eu tomo na jaca, tá? Mas ele faz um certo exame e, salvo engano, dá como positivo, né? Aquelas 3 letrinhas. Começa com H, tá? Salvo engano é isso. E aí, como ele já tava passando por uma parada meio barra pesada ali, da rotina mesmo normal, ele tava triste e tal. Ele vê que talvez não vai ter muita chance com a Sofia. Ele tá bem desacreditado nas coisas. E ele vai ter um momento catártico, um momento de um rompante muito forte. Não só de ficar puto, mas também por conta, digamos assim, de todo um alinhamento dos astros, sabe? É um barulho de uma chaleira, ou se não me engano era o exaustor do ar-condicionado, um negócio assim, um barulhinho bem fino, uma frequência bem específica, e todo aquele negócio alinhado vai estourar no, digamos, homem primordial. Nós temos uma transformação por parte do Max. Ele se torna num homem, né, digamos assim, de um carinha meio gordinho, brincando, né, caraplégico, etc. Ele se torna um cara altivo, um cara alto, cabeludo, forte, bonito talvez, né? Um símbolo do Aleph, né? Que é uma letra do alfabeto hebraico, salvo engano, né? Novamente aí os conceitos da Bíblia e outras coisinhas na história que eu não vou saber falar. Ele tem essa transformação a custo de quê? Uma explosão muito grande e cadê o médico, né? No caso, a médica. Puf, né? Desintegrada. Ele fica até meio abalado, assim, meio chocado. Ele fica, nossa senhora e tal. E vamos começar a partir daí, né? Que eu vou parar aqui porque a história é curta. Nós vamos acompanhar essa jornada dele de redescoberta, né? Porque não falar assim. E, digamos, ir atrás de quem seriam seus algozes. Porque de primeiro momento a gente pensa, pô, coitado do cara, ele só é um fudido na vida, né? Deu muito azar. Ou será que não? Porque é aí que a gente vai começar a ler
e acompanhar todo o esquema de uma roda kármica, digamos assim, né? De anos, milênios a fio de sofrimento, judiação, aleatória, repentina? Não. Maquinado por um certo carinha aí que a gente conhece por conta de uns chifrinhos, um rabinho, e dependendo do cara lá de cima também, é um pouco de cada um. Falando um pouco mais dos conceitos da história, é muito bacana, sabe? É uma leitura direta, né? É o cara lascado, que tem um ponto de virada, que ele vai atrás e vai ter os desenrolares. Porradaria, muita porradaria, inclusive, né? Violência pegada assim, bacana. Que nem o povo brinca, né? Se você torcer a revista, sai sangue. É bacana ver a forma como o Mantella, né? O Mauro, ele põe as informações. Vão sendo construídas aos poucos, as informações, as referências. Como eu disse, leia, veja o cenário, preste atenção nos sinais, dá muita dica do que pode ser, além de uma questão do, assim, talvez, né, brincando, assim como Deus, o diabo também está nos detalhes, então preste muita atenção. E com esse tipo de história, foi apelidado assim na época que saiu no Brasil, e não é um termo errado, sinceramente, por conta dessa, digamos, desconstrução do herói de certos conceitos, da própria história do Max. A galera chama essa HQ, né, essa obra, popularmente de Miracle Man argentino. Porque nós temos um cara que se vê como um fracassado, que se torna um todo-poderoso, digamos assim. A violência extremamente gráfica, necessária, nesse caso ela é necessária, por conta do teor da história, que é que o Mantella quis colocar, quis passar. E aí temos outras coisas, né, não é desvirtuação, né, subversões, né. Como, por exemplo, uma coisa que eu achei muito pesada assim, mas tipo, pô, é muito pesado, mas é muito massa. Que eu não vou dar muitos detalhes, mas tem um certo personagem que faz umas barbaridades muito barra pesada, que tá amando do coisa ruim. Eu não vou falar o que ele faz, porque é muito pesado. Mas só o codinome, não é nome assim, tá? Mas o codinome do cara, pra vocês terem ideia, é O Nazareno. Vocês ficam imaginando o que vai ser esse negócio. E a arte do Germán Ramospi, ela é muito bacana, tá? Tem aquele quesinho de underground, de diferente, né? Mas não é feio de forma alguma. Não tem, digamos, aquela disformidade por cartoon, nem nada. É uma arte que tenta se ater ao realismo. Sinceramente, assim, é bem bacana. As feições dos personagens não são ruins. Os fundos são bacanas, assim, são legais. São melhores que as caracterizações dos personagens, sinceramente. Achei bem legal mesmo. É bacana como ele põe, assim, né? Porque é como se fosse um personagem americano, salvo engano. Então tem letreiros, luzes de neon, sabe? Lembrando uma Nova York, uma cidade desse tipo, sabe? Não só a questão dos personagens, dos cenários, os fundos maiores. Quando o Max se descobre, ele vai pro espaço, né? Tipo, eu não assisti, mas tipo aquela cena do Homem de Aço que ele chega na exosfera ali, sabe? Ionosfera e tal. Eu não sei qual. Mas ele vai pra fora do planeta ali na beiradinha, a gente vê o espaço com ele passando. Tem uma cena parecida, né? No caso o quadrinho é de 2000 e pouco, tá? Mas só pra vocês terem uma ideia. Quando pega depois mais pra frente com a porradaria, ou as coisas barra pesada que eu não posso falar, não é super realista, mas é muito competente ao ponto de causar ojeriza, de causar nojo, né? No meu caso não, e não é porque eu sou bichão nem nada, mas é menos gráfico do que um filme, por exemplo, né? Não tem sonho nem nada, mas você vê que ali o cara deu sangue pra botar o maior nível de repulsa possível, porque tem hora que tem porradaria, estoura a cabeça, voa sangue, meu Deus do céu. E ao final da história nós vemos que mesmo que por pior da situação possa ser, eu acho que ainda tem uma forma da gente dar uma volta, dar um jeito. Claro que na história é totalmente ficcional, exagerado, não sei o que, né? Mas apesar dos pesares, né? Como o homem primordial é como se fosse o Adão, né? E aí tem várias outras camadas e aspectos, tá bom? Vocês podem procurar uma resenha de uma pessoa mais competente e tal, tá? Que senão o vídeo fica enorme e eu não acho que eu tenho esse gabarito todo, beleza? A gente tem que saber o nosso lugar no universo. Ela passa umas mensagens legais, por que pareça, né? Mediante tanta desgraceira, mas ela te traz uma reflexão bacana, sabe? O lance, se eu não me engano, é do determinismo, fala, né? Que é o lance da gente nascer e morrer e tá tudo programado já, mediante o plano das esferas mais superiores, né? Mas o Max Redland, ele tem esse ponto de virada dele e ele consegue, né? Pegar para si o controle da situação, mas não só a dele, de todo mundo, pois no final, eu não vou dar um puta spoilerzão, ele meio que vai trocar uma ideia com Deus, e não sei se o papo é muito bom não. A história é bacana, tá? O preço da edição é meio pesado, eu tenho que ser justo,
tá? Então espera uma promoção aí. Eu paguei 50, poderia ser mais barato, mas aí vai de cada um. Se você coleciona poucas coisas, tem interesse, tá? Se você é da galera da igreja e tal, pode ser até uma leitura diferente, mas tenha em mente que isso aqui não é uma forma, digamos, de aviltar a galera, tá? Isso é uma reimaginação, isso é uma brincadeirinha. É uma obra de ficção, pelo amor de Deus. Ela traz bons conceitos, como eu disse, subverte outros, né? E quando é pra superverter, meu irmão, nossa senhora. Mas assim, ela não tem aquele quê de, sei lá, sabe, achaque, de querer atacar, de querer ofender. Não, é uma história aí que tenta ser filosófica, traz alguns conceitos legais, tem uma violência legal, uma densidade bem decente, né? A questão do simbolismo, todo o significado das coisas, referências, né? O debate que ela traz de certa forma sobre o lance da vida, como devemos viver, como devemos lidar. E aí depois larga a mão e vai pra porradaria desenfreada. Assim como, por exemplo, o Kid Miracoman volta a tomar controle do corpo do garotinho e vai aquela porradaria desenfreada por toda Londres que tem no Miracoman, que pra mim é o ápice da ação da época do Alan Moore, né? Do Miracoman dele, no caso, né? Pra vocês terem uma referência assim. É uma obra legal, tá? Dependendo do preço aí pode valer a pena, tanto você comprar. Mas a leitura é muito boa, compensa com toda certeza. Não existe edições traduzidas por fã, não existe edições digitais também da edição nacional, tá? Vocês vão ter que comprar, vocês vão ter que fazer esse sacrifício aí, beleza? Tira o escorpião do bolso, principalmente se você compra poucas coisas. Fique com as artes aí, as fotos foram tiradas da resenha original que eu fiz no Instagram, tá? Então por isso que pode estar meio zoado assim, porque como eu disse, não temos inserts de qualidade 4K HD 60 FPS, beleza? Então me desculpa qualquer coisa. Eu acho que é tudo. Nos vemos na próxima. Fique com as artes. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.